Ô, Michael, primeiro, obrigado pelo seu tempo. É, Eu que queria, agradeço, irmão. queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, que acho que você tem uma história muito interessante, né? Muito difícil. Você lutou muito para conseguir chegar onde você está hoje, né? É, como é que você começou no futebol, mano? Desde o começo lá, da época que você começou a chutar uma bola, que você viu que você levava um pouquinho de jeito para isso. Como é que foi esse início na bola, assim? Rapaz, mas como eu tinha falado para alguns amigos algum tempo atrás, né? Como a gente sabe, todo atleta de futebol passa por alguma dificuldade, né, para chegar a conseguir seu sonho. E para mim também não foi fácil, né? Como foi desde o começo, como eu cheguei a falar para alguns amigos, eu trabalhava com minha mãe num aterro sanitário que chama de lixão, né? Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Só que na minha mente nem passava tão cedo de ser um jogador de futebol no começo, né, mano? Só jogava na rua sem compromisso nenhum. Me divertia com meus colegas, mas sempre tinha que viajar para minha mãe por o aterro sanitário para poder juntar alguns materiais recicláveis, para a gente poder levar o alimento para dentro de casa, né? E assim era a minha vida. No dia a dia da escola, aí juntava do lado da minha casa muito material de PET, lata velha, essas coisas. E aí, irmão, quando eu chegava no fim de semana, vendia e levava 1 quilo de arroz, de feijão para casa. Aí teve um certo dia que eu tava jogando na pracinha, passou um cara, o nome dele é Terrincon Baiano, e aí me viu jogando nessa praça e me levou pro terrão, irmão. Aí desse terrão aí que eu comecei a acreditar no meu sonho, mano, jogar no terrão, e fiz minha primeira peneira pra ir pro Bahia, de Salvador, né? E aí foi quando deu certo. Daí começou as coisas a engatilhar um pouco. Isso aí você tinha quantos anos? Isso aí eu tinha 14 anos mais ou menos, irmão. 14 anos. Legal. E aí você fez a peneira no Bahia e já passou. E isso, fiz a peneira pro Bahia e fui pra lá, pra Salvador. Aí fiquei lá uns 3 anos, mais ou menos, 3 anos e poucos. Aí passei lá, fiquei lá alguns tempos lá. Aí de lá eu que eu fui pro Atlético Metropolitano, né? Através do projeto Acorda para Vencer, que é de Feira de Santana, né? Uhum. Através desse Legal. projeto que eu fui para lá. E aí você foi pro Metropolitano e você começou a sua carreira profissional lá. E isso, assinei meu primeiro, assinei profissional, né? No Bahia, assinei contrato profissional, mas era do Sub-20, né? Uhum. Aí de lá fui para o Atlético Metropolitano, fiquei um ano e alguns tempos lá. Aí cheguei a voltar para Bahia novamente. Aí de lá passei um tempo desempregado. Aí fui pro Atlético de Alagoinhas da Bahia, né? Uhum. Segunda divisão do Baiano. Aí de lá, de segunda do Baiano, a gente foi campeão e subiu. E de lá foi pro Japão. Teve uma passagem no Através do Japão, Acorda para então, né? Vencer. E isso através do Acorda para Vencer também me levou pro Atlético de Alagoinhas, que é o projeto de Feira de Santana, né? Aham. Fui para Alagoinhas, fui campeão lá e de lá subimos. Aí consegui um teste também, não foi nada certo, foi um teste também para mim poder ir para lá para o Japão. Aí fui como teste, aí teve amistoso, graças a Deus fui muito bem no amistoso, fiz gol também. Aí consegui um ano de contrato lá também no Japão, através disso aí. E como é que foi essa experiência no Japão pra você, cara? Irmão, foi algo único, irmão, porque como eu cheguei a falar um pouco da minha história para você aqui. Foi algo que pra mim foi um presente de Deus mesmo, né, mano? Porque eu não esperava chegar e sair do país. Ser sincero, eu sonhava, comecei a acreditar que eu podia ser um jogador de futebol profissional, mas não acreditava que ia ter esse privilégio de chegar e para um país de primeiro mundo, de jogar futebol, de poder jogar uma partida oficial, de fazer alguns gols lá. Então isso tudo pra mim veio começar, sabe? Foi um choque mesmo de realidade, que pra mim eu comecei a acreditar que eu era capaz depois de eu Japão, conheci lá. Mano, foi algo maravilhoso na realidade para minha carreira, tem sido na realidade, né? E a vida lá no Japão, fora do campo, a dificuldade da língua, como é que você lidou com isso? Mano, é muito difícil, ser sincero, a língua. Eu procurei mais saber o básico, né? Que eles falavam para mim, vai para a direita, vai para a esquerda, para frente, para trás, que eles falavam na língua dele, né? Migi, Hidari, Mai. E era o básico, irmão, que eu aprendia mesmo. Aí quando chegava no mercado lá para comprar alguma coisa, apontava assim, quero isso aqui, isso aqui. E me virava assim no dia a dia, irmão. E por aí eu ia, mano.
Legal, legal. E aí depois você volta pro Brasil e depois tem uma experiência em Portugal também. E isso aí eu renovei mais um ano lá, né? Quando fui para ir para o Brasil, em 2021 da epidemia, foi 2021, que eu não me engano, não? Foi 2020, 21. 20, e isso. Aí que teve a epidemia que eu fui para lá, fiquei mais ou menos quase 2 anos, mano. Depois que fui pro Japão, não podia voltar pro Japão, que eu ia ter uma proposta boa para voltar pro Japão nas minhas férias, né? Só que a epidemia não teve como eu regressar pro Japão. Aí nisso eu Entendi. fiquei quase 2 anos em casa desempregado. Mano, muitas lutas que todos nós sabemos, só coisa de só Deus mesmo para nos fortalecer. E nisso eu passei mais de 2 anos, irmão. Em feira, parado, dando trabalho, corre aqui, trabalha ali. Fui para São Paulo, para casa de um empresário. Eu fiquei em uma casa lá dele, lá muitos tempos lá, dando uma força a ele lá para ele poder mandar R$ 500 para minha família, para poder comprar o leite da minha filha que tinha nascido, né? E nisso aí, irmão, esse empresário que me levou para lá, para São Paulo, que me deu uma força enorme, arrumou esse time para mim, para eu voltar para o Japão. Eu voltei para o Japão, e agora 2022, que eu não me engano, só que não tinha como me inscrever. Aí eu pedi para ele me levar para Portugal. Ele me levou para Portugal, time que era a quarta divisão, que é dele, time quarta divisão, e eu fui para esse time. Joguei uns jogos do nada, fiquei uns 4 jogos sem jogar e continuando trabalhando. Eu falei, pô, tem 2 anos parado, vou continuar trabalhando aqui, que uma hora Deus vai abençoar, as portas vai se abrir. E não deu outro, irmão. Depois desses tempo parado que eu comecei a jogar, voltei a jogar em Portugal, eu voltei a jogar titular. E com 2 jogos que eu joguei, um pessoal daqui da Bulgária, da primeira divisão, junto com o Eli daqui, foi e me mandou uma mensagem, falou que eles aqui estavam interessados em me contratar. Irmão, eu fiquei desesperado, falei, não, não é Uhum. possível, não, pô. Mano, eu chorava, ligava por dirigente, pô, vocês têm que me liberar aí para oportunidade única, não sei o que, uma agonia, irmão. E aí conseguiram entrar em acordo, o clube aqui pagou as multas lá que tinha de pagar e aí eu vim pra cá, irmão. Vim pra Legal. cá, assinei 3 anos de contrato e tô aqui na Bulgária aqui agora, na luta aqui no dia a dia, irmão. E o que que você fez durante esses 2 anos parado, mano, lá em feira? Qual foi os bicos daqui, os bicos de lá pra poder? Irmão, de tudo você imaginar, minha esposa, ela trabalha em uma feira de vender fruta, né? Ela trabalha de vender fruta. Só que antes disso, eu chamei ela pra gente ir lá pra Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, acho que eu não me engano, é perto de Minas Gerais, no interior, alguma coisa de Minas Gerais. Fui trabalhar lá com meu sogro, né? Meu padrasto. Aí nisso foi eu e minha esposa e a minha filhinha pequenininha ainda. Chegou lá, fui trabalhar no primeiro dia de cortar umas canas, uns matos enormes da altura dessa casa aqui. Aí eu cortava. Só que o primeiro dia eu não aguentei, mano. Cheguei em casa chorando, que nem doido. Eu falei, pô, amor, não dá pra aguentar trabalhar lá não, pô. Aí eu fui e falei com o cara, irmão, me desculpe, mas não dá pra mim não, irmão. É muito difícil isso. Ele, pô, vou arrumar outro trabalho pra você. Aí no outro dia, umas 5 da manhã, ele me chamou e arrumou um trabalho pra mim, pra eu ir com ele. Não tem as beiradas da pista que pinta o asfalto. Aí eu pintava o asfalto e varria. Aí nós ia na beirada da estrada toda, um varria e outro pintava o asfalto. Aí eu tava trabalhando disso, irmão. Trabalhando disso aí, passei lá uns 3 meses, aí juntei um dinheirinho pra falei, vamos embora pra casa agora. Aí tinha levado na televisão lá, acabei vendendo a televisão, juntei, aí comprei as coisas da minha filha, comprei uma feira para dentro de casa de novo e voltamos pra feira de Santana. Aí lá eu comecei a trabalhar com ela na feira, acordava umas 3 da manhã, ia pegar com ela as verduras, fruta, que ela vende na feirinha, né? Vende fruta, Uhum. tomate, essas coisas. Aí foi um meio de a gente conseguir um pouco botar o que comer dentro de casa, né, irmão? Através disso aí, desses anos que nós passamos lá desempregado. Aí quando não era isso, eu via que não tinha mais o que fazer, eu entrava dentro de casa, dava para algumas coisas minhas, tinha que pegar alguma coisa que eu tinha, pô, tem que vender para poder botar o alimento de casa. Irmão, é umas coisas que às vezes até me dá uma emoção de falar sobre essas coisas, porque, como a gente sabe, todos os atletas de futebol passam por muita dificuldade. E nesse momento que eu estava desempregado,
foi algo que eu não esperava mais voltar pro futebol, entendeu? Depois de ter voltado do Japão, depois de ter ficado muito tempo em casa desempregado, eu e minha esposa, de eu ter que estar vendendo as minhas coisas para poder botar comida dentro de casa, entendeu? E através disso Deus mostrou que a última palavra é a dele, né, mano? E através disso eu falei, vou voltar a treinar, voltei a treinar novamente. E aí as coisas começaram a acontecer novamente, irmão. E graças a Deus vim para aqui, irmão. Mas de tudo que você imaginar, irmão, de bico eu fazia, pô. Era vender fruta, era ir pra feirinha, comprava algumas galinhas, levava, trocava, vendia. Tudo que você imaginar, minha vida sempre foi isso aí, irmão. Que luta, irmão, que E, luta. não, pô, luta não foi pouco, não, irmão. Não foi pouco, não, mas às vezes eu fico pensando, né? Por mais que eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, eu sou muito grato por tudo que eu venho vivendo, pelas coisas que viveu, porque eu olho para trás e falo, porra, às vezes vem uma dificuldade no dia a dia, eu olho para trás e falo, caramba, eu passei por tanta coisa, mano. Então eu não posso parar agora, eu não posso desistir agora não, porque o que eu passei com minha mãe, o que eu passei com minha esposa, às vezes no futebol é muita cobrança, né, mano? Mas a gente não vai sentir cobrança como eu já senti lá atrás, entendeu? Sim. E por aí eu vou Inclusive, indo, irmão. inclusive, eu queria te perguntar, que você me contasse um pouco mais de como era, lá atrás, quando você falou que você ia no aterro com a sua mãe. O aterro era em Cruz das Almas, é isso, né? É uma cidade Cruz das próxima Almas. de Feira. Como, Isso, como vocês iam até lá? Como vocês voltavam? Porque vocês passavam uma semana lá pegando lixo reciclável, né? isso. Como é E que aí era eu, minha isso? mãe, no tempo, e aí eu, minha mãe, meu padrasto, e minha irmã que é novinha, que minha mãe só tem um casal que sou eu e minha irmã. A gente ia em um caminhão, que esse caminhão era o que levava a gente, e depois de algumas semanas ia lá para buscar os material, entendeu? A Uhum, gente ia para lá, minha mãe montava uma cabana com meu padrasto, e nisso nós ficava lá, né? Tinha que cozinhar, nós cozinhava lá mesmo na lenha, e lá nós ia juntando um lambão é um saco bem enorme, não sei se você já ouviu falar lambão. uhum. A gente botava os material dentro desse lambão, aí ferro velho, plástico, alumínio, e nisso nós íamos juntando tudo. E desde o que? Dos 13 anos, mais ou menos, eu acho que quando eu ia para lá, eu tinha nessa faixa de idade, eu já ia para lá, eu juntava o meu, separava, ia juntando, minha mãe juntava o dela, eu sempre ia juntando o meu, mas o meu era na mente, vou juntar, e daqui eu vou separar, nem que seja R$ 50 para mim, eu vou jogar videogame e o resto eu vou dar para minha mãe, né, que é para ela comprar alguma coisa para dentro de casa. E nisso, a gente juntava e dava uma semana, enchia o lambão, aí o caminhão voltava para pegar, e aí o meu padrasto ia dentro do caminhão, aí deixava só um pouquinho aberto, né? Porque a frente só podia ir dois, aí eu com minha mãe e meu padrasto ia dentro do caminhão com um espacinho que deixava lá para ele levar Dentro os do baú, você material. fala? Dentro do baú, isso, né? Que é baú fechado, né? Sim. Baú, isso. Aí ele ia lá dentro, aí chegava lá, pesava os material, nós vendia, minha mãe pegava o dinheiro, a gente comprava as feiras, as coisas para dentro de casa. Aí passava alguns dias novamente, como via que as coisas já estavam apertando novamente, nós já ia lá pro dono do ferro velho, e aí a gente quer ir para lá de novo. Aí o caminhão levava a gente novamente, a gente passava lá mais uma semana e ia nisso. Aí é o dinheiro de aluguel que minha mãe tinha que alugar um aluguel aqui, aí do nada ela já ia vencendo, nós já tinha que trocar de casa para, que às vezes não tinha o dinheiro para pagar, né? E trocava de outro. E por aí nós íamos, irmão. Era um tipo de loucura mesmo, eu me lembro como hoje. Diante de nós de uma semana para Cruz das Almas, a casa que minha mãe tinha alugado, que nós trocou nessa troca de casa, começou a chover muito e alagou tudo, irmão. Mano, aí eu chorei demais nesse tempo. Eu falei para minha mãe, olhei para ela e falei, minha mãe, eu creio um dia que Deus só vai me dar a oportunidade de pelo menos eu trazer o pão de cada dia para a senhora e dar um conforto melhor, não é de ser rico. É de proporcionar um pouco disso para a senhora, porque a casa dela alagou toda a casa e uns móveis velhos que os vizinhos davam pra gente, alagou tudo, molhando, e minha irmãzinha pequena, que minha mãe sempre me criou só, né? E tudo molhado lá, irmão, tudo, poxa, meu irmão, e tudo molhado lá. E eu lembro que minha mãe chorava assim de um lado, andava pro outro e desesperado, sem saber o que fazer. E desse dia eu falei com minha mãe assim, apesar de nós ter nascido em um bairro
perigoso, que muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim: só vai ser mais um. Vai ser mais um ladrão, vai ser mais um traficante, vai ser mais um que vai tirar a vida das pessoas. E desse dia que eu vi minha mãe com a casa toda alagada, só nós três dentro de casa, sem ter o que comer. E a gente tinha que ir no outro dia ir pra Cruz das Almas juntar o dinheiro pra ter o pão de cada dia dentro de casa, irmão. Que eu falei, caramba, eu não posso dar o desgosto pra minha mãe, ou seja, ou de um dia ser uma pessoa errada, ou de um dia dar uma dor de cabeça porque o que ela tá passando comigo aqui. Então, desse dia, irmão, eu comecei a falar, eu sou o homem da casa a partir de hoje. Juntava ferro velho lá da casa, não faltava uma mortadela, um ovo dentro de casa, porque o ruim e o bom é sair na rua. Minha mãe, um tempo, aí quando tava fazendo isso, minha mãe começou a comprar um tempero pra gente pôr pras ruas vender, né? E aí eu e minha irmã vendia tempero nas portas do Jardim Cruzeiro, que é um bairro em Feira de Santana. A gente vendia lá, vendia aqui, entendeu? Vendia lá, vendia aqui. E por aí a gente ia, irmão. Aí juntava o dinheirinho, levava pra casa, dava à minha mãe, e ela conseguia comprar alguma coisinha, um arroz, um feijão. Aí nisso, irmão, era o que me deixava feliz mesmo de verdade. E sem contar quando eu tinha, eu não sei se meu amigo chegou a falar pra você, um tempo que eu ia pro Joia da Princesa, Não. não ia pro Joia da Princesa vender ingresso, né? E olhar carro. Aí no tempo eu pegava os ingressos que alguma pessoa deixava lá, aí falou, ô moço, compra aqui pra me ajudar nesse ingresso não presta. Eu falei, presta, rapaz. Vem vendia o ingresso do cara, o cara comprava o ingresso. E entrava lá e falava, esse ingresso do prédio. Eu falei, pô, mano, desculpa, é o que eu tenho pra vender aqui, é esse, me ajuda aí que eu tenho que levar o prato de comida pra minha mãe, não sei o quê. Aí os caras, pô, mas você queria me vender ingresso falso? Eu falei, mas não é não. Aí conseguia, o cara me dava o dinheiro, olhava um carro daqui e dali. Aí quando eu juntava uns R$ 100, R$ 200, ia mais ou menos 40 minutos andando pra lá, pra onde minha mãe morava, né? Já passava no mercado, comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma mortadela, um ovo. E chegava lá e botava dentro da casa de minha mãe, dava o dinheiro pra ela e sobrava 10 e eu ia jogar videogame, eu fazia algo do tipo. Mas o Isso era ingresso a minha era falso ou não diversão, era mano. falso? Era falso mesmo, porque ele só pegava no chão, mano. Eu não sabia, aí eu falei, pô, eu tenho que conseguir fazer alguma coisa pra levar o dinheiro pra casa, irmão. Aí o cara ia e ficava, meu, então espera aqui que eu vou ver o que é. Eu falei, pô, ele vai saber que é falso, mas, poxa, eu não tenho o que fazer, mano. Mas E o por aí eu Michael, ia, irmão. o mais legal é ver você contando todas essas histórias de dificuldades com um sorriso no rosto, cara. Isso quer dizer que valeu a pena e que hoje você Não, passou pô, por isso. Isso é legal. É, vale a pena, irmão. e como é que tá sua mãe hoje? Onde ela tá? Você tá conseguindo ajudar ela já? Não, minha mãe tá morando em Feira de Santana, irmão, ainda, graças a Deus. Agora não é mais aquela dificuldade. Pode dizer hoje que, tipo assim, minha mãe hoje leva uma vida de rainha, entendeu? Mas graças a meu bom Deus, o pouco que eu ganho aqui, eu, minha família, nós dá para comer bem, nós dá para se divertir, entendeu? Minha mãe já não precisa mais estar naquela dificuldade, "Ô, meu filho, hoje em dia nós não sabemos o que vai comer, entendeu? Hoje em dia não tem aqui, vamos, mãe, nós passa cartão, nós compramos dinheiro, a feirinha da minha mãe por mês, a da minha esposa, da minha família, e assim nós se ajuda, irmão. E graças a Deus minha mãe tem um cantinho dela. E hoje em dia nós se ajuda, como sempre ajudou. Graças a Deus, meu primeiro dinheiro, quando eu fui pro terreno, pro Japão, eu consegui comprar um terreno. Aí foi o primeiro da minha mãe, da minha esposa. E por aí tá lá o presente que eu dei para ela. Eu peço a Deus agora aqui com um pouco mais de trabalho, quando as coisas melhorar. Apesar dela ter o cantinho dela hoje, eu peço a Deus que quando as coisas melhorar, eu querer construir a casa dela, entendeu? De um dia levantar a casa dela e fazer do jeito que eu sempre sonhei. Que o primeiro passo eu consegui, que foi comprar o terreno, e agora eu estou trabalhando cada dia mais para poder dar esse sonho para ela. Meu sonho, na realidade, né, que é o sonho de todo atleta de futebol, é dar uma casa para sua mãe. E esse tem sido o meu, irmão. Legal, Michael. E como é que é o futebol búlgaro aí? Como é que tá no país e o futebol? Mano, o futebol aqui é intenso, graças a Deus o time aqui tá bem, né, mano? É muito intenso, força física, mano. Mas é um futebol bom também de se jogar, porque aqui é um clube que abre porta, né, mano? Apesar de nós estar brigando aqui, tá brigando entre primeiro, segundo, terceiro, que é contra o Rodogoro, CSK, né? Que é os times que tá bem também aqui. E Sim. aí nós tá em terceiro.
E o futebol aqui eu tenho aprendido muito na realidade, né? Porque às vezes o futebol do Brasil às vezes é mais candaceado, mais posse de bola também. Aqui é posse de bola, mas é mais intensidade, sabe? Mais forte. Uhum, E graças a Deus eu consegui me adaptar rápido também, né? legal. Michael, pô, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por compartilhar a sua história. Boa sorte aí no futebol búlgaro, que venham mais coisas boas aí na sua carreira e parabéns pela luta. Não, tamo junto, irmão. Obrigado aí pela moral aí. Deus abençoe a caminhada aí, irmão. Viu? Qual?